Bem, irmãos, sejam bem-vindos. Nesse vídeo vamos estar tratando do texto de Marcos, capítulo 12, versos 28 a 34, quando Jesus é interrogado por um escriba acerca do mandamento que seria mais importante ao seu modo de ver, à sua vista. E a resposta de Jesus não vai ser fruto de um conjunto de ideias, um pensamento intelectual. Jesus vai citar as Escrituras. E isso vai trazer luz ao pensamento do escriba e também nos ajuda a compreender o que era amar ao Senhor. Então vamos à primeira leitura do texto. Marcos 12, verso 28. Diz o seguinte: E aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: Qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: Muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a alma, de todas as forças, e amar ao próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que ele havia respondido sabiamente, disse-lhe: Não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava lhe perguntar mais nada. Então vejamos, irmãos. Esse momento dessa conversa entre Jesus e o escriba se dá na terça-feira também da semana da Páscoa, da semana da crucificação. Nessa terça-feira, Jesus enfrentou vários debates contra os seus opositores, vários grupos: fariseus, anciãos, escribas, sacerdotes, herodianos, saduceus, e cada um deles tentou de alguma forma levar Jesus a cair em contradição ou negar as Escrituras. Nesse momento, no nosso texto de Marcos capítulo 12, no verso 28, vamos ter uma pergunta do escriba. Aqui começa a conversa. A pergunta é: qual o primeiro de todos os mandamentos? Mateus deixa claro no capítulo 22, verso 34, 35, quando está narrando esse fato, até o 36, de que aqui, após a conversa de Jesus com os saduceus, um assunto do vídeo anterior a esse, os escribas observam de longe e decidem questionar Jesus a respeito do primeiro mandamento e enviam um doutor da lei. Essa pergunta, qual é o primeiro de todos os mandamentos, ela poderia ser respondida por qualquer criança em Israel. Então, a ideia aqui não é sobre o primeiro em ordem, mas o primeiro em importância. Mateus no 22, 36, lá a pergunta é: qual é o grande mandamento da lei? Há um tom mais desafiador. E por que isso acontece? Os escribas tinham concluído que o povo era obrigado a obedecer cerca de 613 mandamentos. E em suas reuniões sempre haviam disputas entre eles sobre qual desses 613 era o mais importante. Jesus conhece as intenções dos seus opositores. Eles estavam trazendo ali uma questão interna para eles e colocando para Jesus uma pegadinha diante do povo. Então, numa tentativa ali de pegar Jesus pela argumentação, Jesus não vai responder a pergunta com achismo ou com um produto aqui de uma mente intelectual de um mestre. Jesus cita as Escrituras. Marcos capítulo 12, versos 29, 30 e 31, vamos ter a resposta de Jesus. A resposta é: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é:
Amarás o teu próximo como a ti mesmo, não há outro mandamento maior do que estes. Então veja que Jesus foi bastante rigoroso na sua resposta. Jesus não disse só um mandamento, Jesus colocou uma introdução, um mandamento, um segundo mandamento e depois um encerramento. E por que Jesus colocou isso? Certo? Mesmo o escriba não tendo solicitado. Vamos aqui responder algumas perguntas nesse vídeo de hoje. Por que Jesus citou esse primeiro mandamento, retirando ele de Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5? Por que Jesus utilizou até a introdução de Deuteronômio? E por que ele incluiu um resumo do restante dos mandamentos? A primeira parte é por que Deuteronômio capítulo 6. Esse texto que Jesus citou, está nas Escrituras, no livro de Deuteronômio, ele é uma prática dos judeus piedosos. Eles recitavam esses versos bíblicos antes de dormir e também logo que acordavam, todos os dias. É bem provável que esse escriba repetia isso sempre, todos os dias. A origem dessa repetição, dessa prática, vem lá do livro de Deuteronômio, capítulo 6. E o que é o contexto para que eles tenham criado esse mecanismo, essa prática todos os dias? No capítulo anterior, no capítulo 5 de Deuteronômio, vamos ter do verso 1 ao 21 a repetição dos mandamentos, onde é relatado, revivido, o momento em que que Deus está na montanha, lá do Monte Sinai, e Deus vem e se apresenta com toda a sua glória, fogo, vários eventos ali acontecem no cume do monte, e o povo de Israel está embaixo. E ali eles têm um contato muito próximo com Deus, todo o povo. De forma que o próprio Deus é quem dá os 10 mandamentos e todas as pessoas de Israel escutam com seus ouvidos a voz do próprio Deus. No momento que isso acontece, no verso 24 do capítulo 5, eles dizem: hoje vimos que Deus fala com o homem. É verdade. E que este ainda continua vivo. Então veja que eles experimentaram o ponto mais próximo de Deus das suas vidas. Mas nos versículos que se seguem, nos versículos 25, nos versos 26 e no 27, essa aproximação os leva a concluir que eles foram perto demais. E se continuarem perto, assim tão próximo, vão acabar morrendo. Então eles decidem que é melhor que Moisés fique no meio do caminho. Então eles ficariam na parte mais baixa, Deus falaria com Moisés no meio do caminho e Moisés traria a palavra de Deus até eles. É assim que eles resolvem o problema, para que dessa forma eles não fossem consumidos pelo fogo. Mas perceba que com isso eles dizem que apresentar-se diante de Deus, cumprindo os mandamentos, era um risco para suas vidas. Ao verem a glória do Senhor na montanha, que eles temeram, tiveram muito medo, e eles colocam Moisés para fazer essa tarefa. Moisés é quem deveria estar em santificação constante, Moisés é que deveria estar em comunhão com Deus constante. Enquanto isso, eles ficariam mais livres para, segundo aos seus olhos, cometerem alguns deslizes sem serem queimados. No verso 30 do capítulo 5, o povo é enviado para casa e Moisés vai mais próximo. E tem um outro momento a sós com Deus. Deus concorda com o pedido deles, até porque Moisés aqui vai prefigurar Cristo, aquele que faz intercessão, está no meio do caminho entre Deus e as pessoas. E a partir daquele momento, Moisés passa um tempo com Deus, e o capítulo 6 de Deuteronômio, os versos 4 a 6, já é a resposta de Deus. Já são as palavras de Deus após aquele momento com Moisés. Após aquele momento, quais são as palavras de Deus? Deuteronômio capítulo 6, 4 a 6. Diz o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Veja que temos aqui quase exatamente as mesmas palavras que Jesus disse ao escriba. Em Marcos 12, 29, Jesus coloca a introdução. Essa era a primeira parte da prática dos judeus.
todas as manhãs e todas as noites. Essa declaração básica, o Senhor é nosso Deus, dizia o seguinte: o Senhor era o único Deus, o ponto central da confissão de fé dos judeus diante de todas as outras nações. Eles só criam em um Deus, um único Deus, e isso os cristãos herdaram. E a segunda declaração, a segunda conclusão dentro dessa declaração era que a prática da idolatria era um pecado contra o Deus Todo-Poderoso, a prática de adoração a outros deuses. E logo após isso, em Marcos 12:30, Jesus vai repetir as palavras de Deuteronômio. O que Jesus acrescenta é que amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento. Essa declaração de amar ao Senhor sobre todas as coisas é um resumo dos 4 primeiros mandamentos da lei. E aqui Deus coloca, logo nesse trecho de Deuteronômio, que os mandamentos não são simples regras para cumprimento ou observação. O objetivo da lei não é um conjunto de normas, e sim realmente amar ao Senhor. Envolve todas as áreas do nosso ser: o coração, a mente, o entendimento, a alma, as forças. Na lista de Marcos, Jesus acrescenta mente, entendimento. Lá em Deuteronômio ainda não tinha essa concepção. Devemos perceber que Jesus mostra a amplitude do que é amar a Deus. O relacionamento com Deus, a vivência com Deus ou participar da glória de Deus não é somente regras, mas nesse texto deixa claro como amar a Deus abrange tudo o que cerca o ser humano. Vemos aqui o coração, a alma, o entendimento, as forças envolvidas, cativadas à glória de Deus. Esse amor a Deus também reflete em comunidade. Marcos 12:31 vai deixar isso claro quando Jesus diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus aqui faz um resumo do restante dos mandamentos, os últimos 6. Essa referência de Jesus também não é uma conclusão lógica de Jesus, e sim outra citação. Em Levítico 19:18, capítulo 19, verso 18, Deus, se contrapondo a vinganças, diz: não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas, pelo contrário, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. No verso 34 do mesmo capítulo, Deus vai ampliar esse amor ao próximo até mesmo os estrangeiros. Lembrando que eles mesmos foram estrangeiros no Egito. A ideia é que quando Israel saiu do Egito, também veio pessoas de outras nações, próprios egípcios, que acompanharam eles. E que essas pessoas deveriam ser amadas, incluídas na comunidade. O que é a ideia que Jesus passa no primeiro olhar, quando ele fala isso no templo para aquele pessoal, aqueles grupos diversos? A primeira coisa que Jesus está dizendo: olha, o próprio Jesus deveria ser amado por eles, em vez de eles estarem o quê? Preocupados, concentrados em fazer planos para matar Jesus. Eles deveriam ali estar o quê? Amando o seu Messias, como se amavam. Mas aqui nós vamos perceber no decorrer desses vários vídeos e estudos que eles preferem amar suas posições, seus cargos, suas influências, seu governo, o seu senhorio sobre as pessoas, até um senhorio sobre a interpretação das Escrituras. Eles preferem amar. No fundo, o que eles estão amando é os seus pecados, mesmo que eles não percebam. Quando Jesus fala amar ao próximo como a si mesmo, Jesus não está enfatizando para nós termos aqui um amor egocêntrico a nosso respeito. Já que Jesus falou em capítulos anteriores, Marcos 10, 43 a 45, dizendo o seguinte: qualquer que quiser entre vós ser grande, seja o servo, e quem quiser ser o primeiro, seja o servo de todos. E aí ele dá o seu exemplo: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Voltando aqui ao texto de Marcos 12, 33, quando Jesus responde com as Escrituras, parece ter trazido uma luz à forma de ler do escriba.
de forma que o escriba parece que entendeu e agora faz uma análise das palavras de Jesus. Essa repetição traz aqui uma ideia de algum entendimento, alguma luz no fim do túnel. Ele está digerindo as palavras de Jesus. E com isso ele faz uma aplicação que Jesus não fez. No final do verso 33, após citar os mandamentos, da forma como Jesus falou, ele conclui que amar a Deus sobre todas as coisas ali, em todos os aspectos, e amar ao próximo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus não falou isso, mas ele concluiu. E a conclusão dele também é uma citação das Escrituras. Seria de Oséias capítulo 6, verso 6, que diz o seguinte: Deus falando, porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Veja, Deus quer oferecer misericórdia e conhecimento. Misericórdia e conhecimento, mais do que sacrifícios e mais do que holocaustos. Veja a compreensão que o escritor faz. Ele faz essa ligação com misericórdia e conhecimento ligados a amor a Deus. Então veja que ele começa a compreender que a lei não é Deus dizendo que eu quero holocaustos, eu quero sacrifícios, e sim é um caminho, é Deus conduzindo o seu povo em amor a Ele. Deus não está interessado em rituais e animais. Deus está interessado em verdadeiros adoradores. Diante de tudo isso, Marcos 12, verso 34, Jesus observa que o escriba não é mais o mesmo que chegou interrogando ele. Ele mudou um pouco. Parece ver uma luz. Jesus coloca: não estás longe do reino de Deus. Em nosso próximo vídeo, nosso próximo estudo, vamos ver que Jesus vai se virar, após essa conversa, contra aqueles que enviaram esse escriba. Diante do que lemos aqui de Marcos 12, podemos aqui chegar a algumas conclusões. Primeiro, é que a lei e os mandamentos, eles se resumem em uma prática de amor. Primeiro, um amor a Deus, não um amor de declarações, mas um amor que envolve todo o nosso ser, desenvolve nas nossas práticas do dia a dia. E depois, o amor ao próximo é uma aplicação de uma revelação desse amor que nós percebemos do próprio Deus. Então, eu vou percebendo, eu vou seguindo, desenvolvendo esse amor a Deus, eu vou me aproximando dele. E à medida que eu tenho uma revelação disso acontecendo, reflexos dessa revelação estarão nas minhas relações comunitárias com as pessoas. Então, aqui Jesus resumiu isso como: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Por que Jesus escolheu essas palavras? Veja, aqui está o ponto-chave. É nessa área que a falsidade de coração se revela. É no trato com o próximo que será visto se realmente a nossa cosmovisão sobre Deus está calibrada, está equilibrada. Se a pessoa está convertida ou não, se ela está escondida numa bela capa, ou como Jesus fala há pouco tempo aqui no livro de Marcos, se ela é uma bela árvore sem frutos, se é só fachada. É no amor ao próximo que será visto o quanto do amor de Deus você tem, o quanto do amor de Deus você está perto, você pratica. Isso vai se refletir em como você honra os pais, se você mente, se você cobiça, se você trama armadilhas, se você quer enganar as pessoas, faz planos para matar, para roubar, para passar a perna em alguém. Vamos pensar um pouco aqui sobre o caso de Deuteronômio capítulo 5, que Deus dá os mandamentos, e o capítulo 6, quando ele fala de amor. Qual é a relação explícita, se eu olho somente os mandamentos, qual é a relação que eu faço deles com o amor? Na nossa mente, nós não encaixamos as duas coisas. É assim que as pessoas fazem. Mas a relação que Deus faz em Deuteronômio 6, e Jesus repete em Marcos para o escriba, é que os mandamentos são determinações de Deus ali para Israel, não para afastá-los, como eles perceberam, mas sim para fazer eles amarem a Deus. Seria que como colocar eles na cartilha
para aprender aqui a escrever. Lembra como a criança, como é que ela começa a escrever? Ela pega um caderno de caligrafia e ali existem 2 linhas. E a criança vai ter que estar ali treinando, moldando a sua escrita por aqueles limites. As linhas são os limites, os mandamentos são os limites, para que nós venhamos a desenvolvermos nossas vidas dentro das práticas que refletem um coração que ama a Deus. Esse reflexo de amar a Deus estará me ajudando a amar ao próximo. Então veja que os mandamentos não são um conjunto de regras aqui para punir o homem, mas aqui Israel, caracterizado aqui como a humanidade, carrega uma doença. Essa doença é para a morte, ela é mortal. A doença é o pecado. Então Deus concede os mandamentos não por um desejo de punir o homem, mas Ele está concedendo um caminho para a vida. Jesus, no livro de João, vai ficar bem claro. Jesus se coloca como o caminho e também a vida. Vejamos lá que Deus age como um médico em Deuteronômio capítulo 6. Ele dá os mandamentos e agora você vê o médico. O que acontece quando um parente seu, um filho, fica doente? Você leva ao médico, lá o médico vai olhar a pessoa, vai fazer um diagnóstico, ver o que ela tem, e ele vai pensar em algum remédio e depois ele vai prescrever a forma que você deve tomar aquele remédio, a frequência, o intervalo de horas e por quanto tempo é necessário esse remédio. Os mandamentos aqui seriam o remédio, a doença é o pecado. E o que Deus faz? Deus age como um médico soberano. Ele deu os mandamentos em Deuteronômio 5, no Deuteronômio 6 ele revela que isso aqui é uma prática de amor. E aí, como deve ser exercitada essa prática? Isso nós vamos ler, essa prescrição em Deuteronômio 6, nos versos 7 a 9, que diz: veja a receita do médico. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda na testa, escreva no batente das portas e em seus portões. Veja que Deus coloca aqui como a nossa vida deve estar encharcada desse amor a Ele, e que envolve todas as práticas, todas as perspectivas da nossa vida. Deus, como provedor, aqui um protetor do seu povo, conhece seus corações voltados ao pecado. E Ele vai deixar bem claro na receita deles a seriedade, a importância da prática diária. O propósito do ensinamento é saber, primeiramente, que tudo o que nos cerca também molda a forma como nós vivemos e também como pensamos. Por isso é necessária a prática diária de amar a Deus. E assim nós devemos dedicar nossa vida de forma completa para que o nosso coração, o nosso entendimento, a nossa alma e as nossas forças não fiquem presas a esse mundo, as coisas do mundo, mas cativas a Deus. O nosso amor por Deus não é um amor de sentimento, sem prática. Não pode ser um amor de uma prática com motivações erradas, ou aceitar uma verdade sobre Deus com uma ausência de forças. Aceitar uma verdade, mas sem dedicação. Muitas pessoas aceitam que Deus é Pai, que Deus é Santo, que Deus é amor, que Ele dá bênçãos, mas essa verdade não influencia em nada na vida delas. A declaração de Deus aqui em Deuteronômio e de Jesus em Marcos impõe uma grande diferença em como a pessoa enxerga o mundo em todos os aspectos. Olhe como está o mundo em nossos dias. Quando desatentos, podemos misturar nossas ideias com as ideias do mundo e aceitar a visão do mundo como sendo a real. É o que tem acontecido com muitas pessoas hoje. Podemos ver que muitos louvores desses recentes são movidos por intensas declarações de amor, declaração de paixão, mas aqueles que cantam não veem o que? Eficácia na mudança deles, porque não existe prática. Há uma declaração de amor,
cada vez mais forte, mas que sem prática não leva a mudança de vida. Há um detalhe aqui também do resumo de Jesus que ele faz. Veja o seguinte, do restante da lei, ele coloca: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nessa verdade, como a ti mesmo, podemos ver o quão profundo pode ser a formação de um ídolo em nossos corações, nos corações das pessoas. Jesus está dizendo que o cumprimento do restante dos mandamentos está diretamente ligado à forma como a própria pessoa se ama. Veja, que se uma pessoa se ama verdadeiramente, bastaria ela aplicar isso a outras pessoas. Mas por que falhamos nesse ponto? É porque nem sabemos o que amamos. Não podemos saber isso porque há a servidão do pecado. E nós nem percebemos que, em vez de amar de amor por si mesmo, o que há é amor pelos pecados, amor pelos vícios, amor pelo que não se tem, amor pelo que se deseja e nunca é saciado. Podemos ver isso como Paulo coloca a relação entre marido e mulher em Efésios capítulo 5, versículo 28, que diz: assim devem os maridos amar as próprias mulheres como a seus próprios corpos. Veja quanta confusão há acerca disso na sociedade hoje. Há muitos divórcios em uma escalada grande. E qual é a desculpa? É a tentativa de ser amado. Mas veja, se as pessoas tivessem uma perspectiva correta do que é amar a si mesmo, espelhando o seu amor por Deus, teriam que satisfação em Deus, teriam uma visão correta do amor e assim poderiam amar o seu companheiro. Voltando à resposta de Jesus na prática do escriba no seu dia a dia, Jesus, quando utilizou de resposta a prática do próprio escriba no dia a dia, o que nós conhecemos como Shema, Jesus colocou algumas coisas, pequenos pontos no meio do caminho. Nessa prática, o que o escriba deveria ter percebido? Primeiro, na resposta de Jesus: ouve, ó Israel. Ou seja, ouve, Israel, você é povo de Deus. Se você é povo de Deus, você pode ouvir, igual foi lá no Sinai. Ouvir a palavra de Deus, você tem a Escritura. O segundo ponto é: ouvir a palavra de Deus nos leva a uma comunhão com Deus. Veja, ouve, ó Israel, Senhor nosso Deus. Olha a propriedade, nosso Deus. Ouvir a Deus levará você a ter uma relação especial com o nosso Deus. Ouvir aqui a Deus nos leva a receber uma instrução de Deus. Qual é a instrução? Você é povo de Deus. Você é amado pelo Senhor. Logo, você amará os outros. E aqui, chegamos aqui ao final, quando Jesus percebe o escriba. E ele diz o seguinte: não estás longe do reino de Deus. Mas veja, aqui é onde mora o perigo. Aquele homem era conhecido como doutor da lei. Quantas vezes aquele homem levantou e recitou aquelas palavras? Quantas vezes ele foi dormir repetindo aquilo? Mesmo assim, nós não sabemos se ele foi salvo ou não, se ele está em Cristo ou não. O alerta é para que nós não deixemos a nossa devoção a Deus virar uma repetição de palavras sem amor. Com toda certeza conhecemos pessoas ao nosso redor com quem falamos e que pensam que o amor a Deus é uma coisa de declaração ocasional e que isso é suficiente. Nós devemos interceder por essas pessoas, para que elas enxerguem as trevas que elas vivem e que descubram o que é realmente amar a Deus. Como eu ajudo isso? Intercedendo e amando ela na prática do dia a dia. O amor a Deus não é um sentimento vazio de prática, ou uma percepção de existência de Deus que não se converte em prática. O amor a Deus é um modo de vida voltado a Deus, desfrutando da sua misericórdia, da misericórdia de Deus, caminhando em alegria em meio a tribulações, amando o próximo, sendo renovado, vivendo para a glória de Deus. Esse é o modo de vida que devemos caminhar, buscar, nos dedicar e envolver o nosso coração, a nossa alma,
a nossa mente e as nossas forças. Possamos meditar nisso e possamos amar a Deus em todo o momento. Amém.